Como faz parte do meu estudo, eu tenho que ler também o nosso Estatuto da Advocacia, nosso Estatuto da OAB. Vamos lá, galera, fazer uma leitura dos primeiros artigos, do 1 ao 5, do artigo da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que fala aí sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Título 1 da Advocacia, capítulo 1 da atividade da advocacia. Artigo 1º, são atividades privativas da advocacia. Inciso 1º, ele fala: a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. O inciso 2º, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, das atividades da advocacia. Artigo 1º, são atividades privativas de advocacia. Inciso 1º, a postulação a órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2º, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. O parágrafo 1º fala: não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outras atividades. Artigo 2º. O advogado é inadmissível. O advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Parágrafo 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, no limite da lei. Artigo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União
da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos singulares, quando comprovada a sua notória especialização e nos termos desta lei. Parágrafo único. Considera-se notória a especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com a sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoas não inscritas na OAB, sem prejuízo às sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogados impedidos no âmbito do impedimento suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, firmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-lo no prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos jurídicos em qualquer juízo ou instância, salvo os que exigem poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídica podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Essa foi a leitura aí do artigo 1º até o 5º. Até a próxima, para a gente dar continuidade.